Olá pessoal, tudo bem? Você se arrepende de não ter feito algo? Do que você mais se lamenta? O que impede você de fazer agora aquilo que você mais precisa fazer? O poeta Fernando Pessoa nos dizia que eis que chegou o tempo da travessia. Se nós não ousarmos fazê-la, teremos ficado à margem de nós mesmos. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série Os Caminhos do Herói. O arrependimento, a lamentação, aquilo que me impede de realizar alguma coisa, nada mais é que uma parte do caminho que me chama para fazer a entrega. Quando eu não estou no fluxo da entrega, quando eu realmente não entrego ao processo, e esse é o momento do herói fazer isso, é o momento do herói não ficar nos arrependimentos, mas não ficar na lamentação e aceitar esse polo oposto, que é o polo da entrega. Entregar-se para o desafio, entregar-se para o novo, entrega para aquilo que a gente não conhece, o desconhecido. Óbvio que o medo é a emoção que a gente mais vai ter nesse momento, porque ao entregar-me ao desconhecido, ao seguir o fluxo, é natural que o meu ser interno interprete com medo para que eu me segure, para que eu fique nesse lugar onde eu não vou à frente. Então, o arrependimento, a lamentação constante por não fazer alguma coisa, impede que o fluxo da entrega aconteça. E a gente precisa, nesse caminho de construção do nosso próprio ser, aprender a entregar-se. Ora, não é algo fácil, não é algo simples, não é algo que parece que nasceu conosco. Por quê? Esse processo de entregar-se, de se jogar ao outro, ele começa lá na infância. E para isso a gente tem aquela série, só para dar o spoiler aqui para vocês importante, que é a Divina Criança, onde a gente vai falar mais o pormenor de como acontece esse processo da construção da criança. Aqui é importante apenas voltar que no momento em que nascemos, a gente está entregue completamente na dependência daquele ser que nos recebe, aquele ser que cuida da gente. Então, à medida que eu vou crescendo, que eu vou fazendo o meu processo de desenvolvimento, várias vezes eu sou chamado a fazer agora por mim mesmo algo diferente, algo em que eu posso fazer aquilo que eu desejo. Nesse momento, há uma parte dessa caminhada em que a gente precisa se entregar ao fluxo do desenvolvimento, entregar ao fluxo da própria vida. E o que acontece na maioria das vezes? Diante da pequena frustração ou da mais dificultuosa situação, é nosso caminho parar, é nosso caminho dizer que não dá. Puta, eu peguei o caminho errado, não fiz direito, a vida mesmo é uma coisa ruim. E eu vou fazendo o quê? Eu vou me arrependendo e vou me lamentando da escolha. Não existe caminho errado. O que existe, muitas vezes, são os percalços do próprio caminho que vão me levar a desenvolver mais o que eu preciso desenvolver. Poxa, mas eu tomei um atalho muito ruim. Poxa, Dalmo, eu fiz aí um caminho pesado, difícil, coisas da vida que eu não queria, cheia de sofrimento. Ora, mas faz parte do teu caminhar. Faz parte daquilo que a gente pode olhar para o nosso próprio desenvolvimento. Eu não estou falando da gente ficar numa resignação, num lugar que assim, tá bom, é assim mesmo, então agora eu vou viver assim para o resto da vida. Não. O que eu falo é que a gente não tem muito tempo para ficar na lamentação. Esse choro constante, esse arrependimento, ele faz com que eu fique parado no tempo, que eu pare a minha própria jornada, que eu pare o caminho do meu desenvolvimento, de descobrir o que o meu ser, o propósito, aquilo que o meu ser interno deseja ao estar nesse mundo. Então é preciso que eu me entregue a todos os processos, entenda como tudo fazendo parte de um grande projeto, um projeto maior que no fundo sou eu mesmo. Porque quando eu não estou entregue ao próprio processo, quando eu na verdade fico parando o processo pela lamentação ou pelo arrependimento, eu vou fazendo o quê? Eu vou estancando o meu próprio fluxo. A entrega tem um componente de entregar-se a isso que a gente chama de todo, disso que a gente chama de conexão. Algumas pessoas vão chamar de Deus,
E na verdade o que a gente está falando é o grande princípio, esse todo, esse mistério que é a própria existência, a própria vivência de estar vivo. Se eu começo a travar esse processo, se eu começo a ficar nesse lugar, e por isso que é importante aqui prestar atenção ao que é o arrependimento, ao que é a lamentação, ao que é esse dizer de que eu não vou dar conta, de que eu não vou conseguir. Porque eu fico preso a uma pequena parte, eu fico preso ao meu ego, eu fico preso às dificuldades desse momento e não olho a entrega diante do todo, do processo como um todo. A gente está falando do caminho do herói, a gente está falando dessa escolha consciente de autoconhecimento, essa escolha de poder fazer a minha jornada, a minha trajetória. E diante dessa trajetória, dessa jornada, poder deixar e entender o fluxo do todo. Novamente, isso não é algo tão simples e fácil. É preciso que eu realmente mergulhe nisso. E uma das coisas que eu preciso fazer, olhar a escuridão. E aqui o spoiler lá da outra série. A série da sombra nos ajuda a entender o processo da escuridão, a entender o que é esse lugar tão escuro que a gente vive, ou que faz parte da minha própria existência. Porque a entrega é o caminho da luz, é o caminho onde eu venço as escuridões. Mas é preciso que eu tenha 3 coisas em mente. Primeiro, uma entrega ao fluxo do que a própria vida está me proporcionando. Ela tem que ser consciente. Eu preciso botar um pouco de consciência nessa entrega. Eu preciso tomar para mim o fato de que eu desejo fazer isso e que eu estou em consonância. Eu estou conectado com o processo maior, sabe? Aquilo que o pessoal da astrologia vai nos dizer, assim na Terra como no céu, ou seja, o efeito daquilo que passa-se em um plano maior e que passa-se também dentro de mim. É como se eu então conscientemente me colocasse à disposição de querer fazer com que o fluxo aconteça. O segundo ponto, que ao me botar consciente, eu aceite a própria limitação que a minha resistência faz. Que eu olhe para o meu autodesenvolvimento e entenda que uma parte minha vai fazer o boicote, vai fazer a sabotagem, vai fazer com que eu pare e atravanque o processo. E está tudo certo, esse também sou eu. Eu também tenho uma parte que tem medo de avançar, que fica paralisado. Então eu preciso olhar para isso, olhar que tem uma parte minha que atravanca, que faz com que o processo pare. E essa parte, ela não é algo monstruoso, ela é algo a ser olhado. É algo poder, como se eu fosse buscar lá na mitologia as armas que os deuses davam aos heróis, ou seja, eu vou buscar dentro de mim os meus recursos a partir disso que é a escuridão, a partir disso que a minha sombra fala, aonde eu posso, que recurso eu posso usar dentro de mim mesmo para atravessar, para ir para esse movimento da entrega. Então vejamos, uma ação consciente. O segundo ponto, a interligação, a junção com a minha própria sombra. E o terceiro ponto da entrega, o fluxo, o seguir o fluxo, o não atravancar. Então, quando eu começo a lamentação, eu preciso olhar que ali tem 2 fatores acontecendo. Tem um fator de que eu quero e não consigo, então eu tenho a minha ação consciente e eu tenho a minha própria sombra dizendo: você precisa de outro recurso, você precisa reconhecer dentro de si mesmo que nesse momento há algo seu que precisa ser desenvolvido. Então eu vou olhando a lamentação, o arrependimento, não como um lugar para ficar parado, mas um lugar para poder olhar novamente. É como se eu pudesse redirecionar a rota, eu pudesse olhar o que vou fazer. Por isso que lá no começo eu falei do poema do Fernando Pessoa, é a travessia. Quando chega o momento de atravessar esse lugar, chega o momento da entrega, é preciso saber que não tem como voltar para trás. É preciso entender que agora eu estou ao encontro
do meu próprio ser, ao encontro daquilo que sou. E o que eu sou é uma junção dessas três grandes partes. Uma parte do meu ego, que isso que me diz, eu quero fazer isso. Uma parte da minha sombra, do meu inconsciente, daquilo que ficou lá atrás em mim mesmo. E aí sim, eu sigo essa terceira parte, que é o meu self, o meu ser interno. Eu estou em busca dele, eu vou em busca disso que eu ainda não conheço, porque eu estou buscando reencontrar. A trajetória da vida me fez esquecer quem eu sou. E aqui, no momento em que a gente está fazendo a travessia da entrega, no momento em que a gente para de lamentar, em que a gente pode, de fato, olhar para isso como algo maior, olhar para a minha própria trajetória como algo que eu vou à frente, eu vou avançar. E aqui a gente diz que o herói cruza o limiar de si mesmo. Aqui a gente diz que a gente para de ficar no mundo infantil e vai para o mundo adulto. Porque ao entregar-me ao fluxo, que é o meu querer, saber que eu tenho uma sombra, e ir em busca de mim mesmo, o que eu estou fazendo? Eu estou atravessando o limiar daquilo que me impede de fato, fazer o que me propus a fazer na vida. O limiar de ser eu mesmo. Gostou? Tá entendendo a nossa série? Ora, tá na hora daquele like, daquela curtida. Você ainda não assinou o canal? Chegou o momento. Ative o sininho para você saber quando a gente vai estar de volta com essa série e as coisas importantes que essa série pode trazer. Você me ajuda muito se compartilhar esse vídeo, porque a partir disso eu posso fazer mais vídeos e trazer mais material gratuito para você. Até a próxima!